Imagine que você saia de casa pela manhã e encontre a calçada molhada. Possivelmente, a primeira coisa que você vai pensar é que choveu durante a noite, mas também algum vizinho pode ter utilizado uma mangueira para molhar essa calçada. Quando a nossa conclusão é feita de possibilidades, estamos falando sobre a abdução, que é o nosso conteúdo de hoje. Nossa equipe é composta por Beatriz Vitória, Daiane Gonçalves, Júlia Cavalcante, João Paulo, Karina Pereira e Rafael Lúcius. E hoje nós vamos falar sobre raciocínio lógico, especificamente sobre a abdução, bem como a sua importância e alguns exemplos. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Charles Sanders Peirce, o filósofo norte-americano que fala sobre a teoria. Ele nasceu em setembro de 1839, formou-se em Harvard, atuou em diversas pesquisas, como por exemplo nas áreas de Química e Linguística, e é um dos precursores do pragmatismo. Inclusive, foi lá em Harvard que ele conheceu William James, filósofo construtivista, mas há boatos que eles se afastaram posteriormente devido a controvérsias envolvendo o pragmatismo. Uma das obras de Peirce, denominada Como Fazer Claras Nossas Ideias, publicada em 1878, foi o primeiro esboço e marco fundador do pragmatismo. Mas o que seria o pragmatismo? É a ideia de que o significado de um conceito consiste nas consequências práticas concebíveis de sua aplicação. Por exemplo, as crianças são de certo modo pragmatistas, elas só aprendem investigando. Não adianta falar para uma criança que jogar papel na rua é errado se o pai joga um maço de cigarro vazio no chão. Haverá um desacordo entre teoria e prática que irá deslegitimar o discurso paterno. Voltando a falar sobre Charles, ele era considerado uma pessoa descuidada e solitária, apesar de suas formações. Por conta disso, ele se mudou com sua esposa para a Pensilvânia, isolando-se ainda mais. Entre 1884 e o ano de sua morte, Charles escreveu cerca de 80 mil páginas de manuscritos. Dentre essas escritas, o filósofo falava acerca do raciocínio lógico, especialmente sobre a abdução. Para o filósofo, a abdução é a melhor inferência para a elaboração de novas hipóteses. Mas espera aí, o que é a inferência? Muitas das pessoas querem saber. Afinal, mas o que é a inferência? Inferência é um processo pelo qual, através de determinados dados, chega-se a alguma conclusão. Outros sinônimos de inferência são conclusão, implicação, ilação e consequência. Inferir também pode significar chegar a uma conclusão a partir de outras percepções ou da análise de um ou mais argumentos. Em lógica, inferência ou ilação é a operação intelectual mediante a qual se afirma a verdade de uma preposição em decorrência de sua ligação, com as preposições já conhecidas como verdadeiras. O significado de inferência é ato ou efeito de inferir, dedução ou uma conclusão. Inferência é uma dedução feita com base em informações ou raciocínio que usa dados disponíveis para chegar a uma conclusão. Dedução, indução e abdução. Dedução é a ação ou efeito de deduzir. A indução parte de elementos particulares para chegar a uma conclusão. A abdução é uma das 3 formas canônicas de inferência para estabelecer hipóteses científicas. Essas são os 3 tipos de raciocínio lógico. Dedução é deduzir ou tirar uma consequência, fundamentando-se em certos princípios, premissas ou fatos de tudo o que você disse. Exemplo, deduz-se que a culpa não é sua. A dedução corresponde a determinar a conclusão, utilizando-se a regra e sua premissa para sim chegar a uma conclusão. Já a indução é o ato de induzir, ou seja, chegar a um resultado a partir de elementos previamente presentes ou indiciosos para tal conclusão. Mas a palavra indução pode ser interpretada a partir de diferentes pontos de vista, de acordo com a área do conhecimento. O que é a abdução?
A abdução é uma das 3 formas canônicas de inferência para estabelecer hipóteses científicas. A abdução estabelece a probabilidade da conclusão da inferência e não necessariamente a sua verdade. Utilizamos bastante a abdução no dia a dia, como por exemplo quando a gente conclui que choveu porque todos os telhados que a gente vê da nossa janela estão molhados. Ou quando a gente percebe que existe a probabilidade de chover quando o tempo está fechado. É comum que se considere a abdução como parte importante da atividade científica, ao elaborar teorias, por exemplo. Além de ser muito usado no dia a dia nas ciências naturais, a abdução também é necessária para outras áreas, como por exemplo na medicina, na hora de dar um diagnóstico. Dados os sintomas, qual é a doença? Fazer uma boa abdução nessas horas é crucial. Dedução, indução e abdução. Essas são as 3 inferências. O raciocínio abdutivo é ampliativo. Ele busca validez, assim como a indução, e busca a melhor explicação possível, assim como a dedução busca a verdade. A abdução pode resultar em conhecimentos falsos. Se 2 pessoas com ideias opostas, mas ambas erradas, discutem, provavelmente uma será convencida pela outra, e se criará um conhecimento a partir de uma conclusão falsa. O raciocínio abdutivo não dá a verdade, mas uma grande probabilidade. Você não prova que algo é de algum jeito, apenas diz que este jeito é o mais provável de ser. Agora que você sabe o conceito de abdução, vamos ver alguns exemplos? Quando você vê algumas pegadas normais de uma pessoa na areia da praia, a sua melhor conclusão é que essas pegadas são de uma pessoa normal andando sobre a areia, e não 2 pessoas abraçadas, cada uma pisando em apenas um pé. Digamos que você, de manhã ao acordar e ir para a cozinha, se depara com uma louça suja na pia. Você conclui que algum habitante da casa fez um lanche de madrugada, mas poderia ter sido um ladrão que, ao roubar a sua casa, aproveitou para fazer um lanche. Por mais que essa não seja uma explicação plausível, ela é possível, mas sem dúvida a melhor explicação é a abdução feita anteriormente. Você tem 3 suspeitos de ter riscado a parede, mas não tem provas contra nenhum deles: a mãe, o pai e uma criança pequena. É provável que a criança tenha riscado a parede, mesmo sem ter provas. É nisso que consiste a abdução. Digamos que você está querendo uma mesa de madeira nova e decide entrar em contato com algum conhecido para o trabalho. Você sabe que José é soldador, Joaquim é marceneiro e Fernando é mecânico. Sabendo disso, você escolhe entrar em contato com aquele no qual tem a capacidade de fabricar a sua mesa nova, que no caso seria Joaquim. Todos os feijões daquela saca são brancos. Esses feijões são brancos. Logo, esses feijões são daquela saca. Quando chove, a grama fica molhada. A grama está molhada, então pode ter chovido. Todos os livros dessa caixa são de matemática. Esses livros são de matemática, então provavelmente esses livros provêm daquela caixa. Todos os televisores da marca X estragam. Minha televisão é da marca X. Provavelmente minha televisão vai estragar.
Agora eu vou falar um pouco mais sobre a importância da lógica abdutiva. Acho que esse nome talvez possam ter intrigado vocês, porque me intrigou, viu? Abdutiva. Acho que talvez isso lembre vocês de alguma coisa, porque sempre que pesquisa aparece imagem de aliens, OVNIs, abduções, homem do espaço ou coisas parecidas. Mas por incrível que pareça, não é nada disso. Vou explicar um pouco mais para vocês de como essa lógica está presente na nossa vida e a gente nem faz ideia. Ela faz parte dos nossos estudos, do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Ela está muito presente na nossa vida e, por incrível que pareça, por mais que a gente não saiba, a gente gosta bastante delas. Um exemplo muito claro disso, acho que todo mundo aqui já ouviu falar no famoso Sherlock Holmes. Bom, essa lógica está muito associada a esse tipo de raciocínio, aos diagnosticistas e aos detetives. A gente sempre vai ouvir falar daquelas frases enigmáticas do Sherlock Holmes e agora, da nossa Enola Holmes. Para quem já assistiu, é muito legal. Bom, outro aspecto que está muito presente, a lógica abdutiva, é na criação de artigos científicos. Ela está muito presente nessa evolução e foi um ponto de partida muito importante. Também está muito presente na nossa educação. A gente estuda sobre ela e a gente nem tem noção disso. Ela é muito legal, muito interessante. A gente aprende diversos aspectos com ela. Já ligado à educação, temos também a matemática, né não, professor? Bom, a lógica abdutiva é muito importante para o crescimento da matemática. Também está muito presente na filosofia e naquelas dúvidas enigmáticas. Também na nossa psicologia, aonde usá-las para diagnóstico. Após tudo que aprendemos durante a disciplina, podemos concluir que a abdução não tem nada a ver com seres extraterrestres. E sim uma ferramenta poderosíssima que utilizamos diariamente e às vezes não percebemos. Sem ela, muitas áreas do conhecimento não seriam o que são hoje. E talvez a humanidade não tivesse se desenvolvido tanto como percebemos nos últimos anos. Nós aprendemos que as 3 formas de inferência caminham juntas, e sem elas não seria possível fazer afirmações a partir de hipóteses que a princípio parecem ilógicas. Mas muito se engana quem acredita que só existe uma forma de pensar, uma lógica. É aí que está a graça. Utilizar da inferência dedutiva, indutiva e abdutiva para chegar a conclusões que ninguém tinha pensado. Como visto anteriormente, sua contribuição e importância para a humanidade é inestimável. Muito do que hoje considera-se como verdade partiu da fagulha de um pensamento lógico. Muito dificilmente algumas áreas da ciência se desenvolveriam sem a presença da inferência. Destaque para a educação, matemática e seus princípios lógicos e a investigação. Se tornou possível associar mais claramente a causa do efeito. Pensar que a inferência é algo do passado e que se tornou obsoleto não faz o menor sentido, e a inferência abdutiva está presente no nosso cotidiano de forma clara e às vezes não percebemos. Se pararmos um pouco para pensar, todos os dias milhões de pessoas usam da inferência abdutiva para tomar decisões, afirmações e hipóteses para chegar ao mais próximo da verdade de tudo que ocorre ao seu redor. E parafraseando o pai da abdução que conhecemos anteriormente, Charles Sanders, nada é um sinal, a menos que seja interpretado como um sinal. Isto é, premissas e hipóteses que a princípio não fazem o menor sentido lógico podem estar sendo interpretadas de forma errada. E muitas pistas para problemas que até então não sabíamos como resolver podem estar na nossa frente e não percebemos. Por fim, concluímos que existem diversas ferramentas para tentar compreender essa incrível máquina que é o cérebro humano. E nós, meros operadores, temos ao nosso lado uma forte aliada para entender esse complexo mundo das ideias, a inferência.